magnético está enfraquecendo. Isso é uma consequência da inversão dos polos. Agora, vem cá, e aquele vazamento? Pois é, e o vazamento? Esse vazamento e a inversão dos polos magnéticos da Terra, segundo querem crer alguns cientistas, tem relação com um planeta, um corpo celeste massivo o suficiente para causar interferências no comportamento geodinâmico de todos os planetas do sistema solar. Você está entendendo? Então, aí que está o X da questão. Pois é, se na verdade nós temos uma Lua que está viva, como nós falamos agora, que tem lá o seu interior, né, queimando ainda, né, com partes bem líquidas ainda funcionando, e sendo influenciado, né, funcionando lá, vendo lá seus tremores e tudo mais, nós temos a Terra também passando por mudanças na sua geodinâmica, e tudo isso sendo provocado por alguém que está se aproximando nas cercanias aqui do sistema solar. Antes de falar dele, eu vou falar de mais um corpo, de um corpo astronômico importantíssimo, para não dizer outra coisa, que é exatamente o Sol, tá certo? O Sol também está passando por um momento muito estranho. Esse momento estranho, eu até venho comentando isso em praticamente todas as vezes em que a gente vem ao canal, o Sol está passando por um momento em que os cientistas não conseguem definir, mas que calmaria é essa? Já vai para 22 anos, praticamente, em que o Sol não tem dado, assim, aqueles verdadeiros shows em termos de erupção solar. E isso, alguns cientistas estão achando que é absolutamente normal. Outras pessoas, outros cientistas, acham que tem alguma coisa estranha por aí. Mas o fato é que, recentemente também, pesquisas que vão estar listadas aí no descritivo do nosso vídeo de hoje, apontam para uma interferência de um outro corpo celeste, 6 vezes mais massivo do que a Terra, interferindo sobre, possivelmente, o comportamento, a geodinâmica do Sol, e também da sua inclinação. O Sol estaria sendo influenciado a mudar o ângulo do seu equador. Vocês entenderam? Então, existem várias coisas acontecendo onde nenhum cientista consegue, nenhum pesquisador consegue explicar se não colocar no cenário a presença do nono planeta, a presença do Nibiru. Começaram a entender onde eu quero chegar? Então, todos esses estudos que vão estar listados aqui no descritivo desse vídeo de hoje vão dar acesso a vocês a informações que eu tive também e que me deram a certeza de que, de fato, o mundo acadêmico, a astronomia global, trabalha com a percepção de que um outro corpo gigantesco realmente se aproxima e vem causando alterações sistemáticas em tudo. Não é só na Terra, não é só na Lua, é também no Sol. Daí vem a preocupação de um outro grupo, né, que estuda o Sol, por exemplo, em tentar adivinhar qual vai ser o comportamento dele daqui para frente. Não foi à toa que, se não me engano, em agosto do ano passado, não me lembro bem o mês, mas lançaram a sonda Parker para chegar o mais perto possível do Sol para tentar compreender de perto quais são as intenções, né, quais serão os movimentos do Sol daqui para frente. Por quê? Tudo é incerto face à presença desse grande corpo massivo que vem se aproximando exatamente pela borda externa do nosso sistema solar, mas ele está chegando. Agora vem o ponto alto. Como é que a gente sabe, ou melhor dizendo, qual é a boa notícia do dia? Vamos colocar assim. A boa notícia do dia, minha gente, é que tem um telescópio chamado TESS, é um telescópio espacial. Ele está lá parado lá no espaço, e a função do TESS, lançado, meu Deus, acho que foi 2018, se não me engano, a função do TESS é procurar exoplanetas, ou seja, planetas que estejam muito longe daqui. Essa é a função dele. Só que, de repente, o TESS está lá fixado num ponto, num quadrante do cosmos, e está lá tirando uma foto atrás da outra. De repente, alguém do controle, do observatório, que recebe as imagens da TESS, percebeu um movimento estranho, uma piscadela estranha em frente a uma determinada estrela. Vão ouvindo. Quando essas imagens foram sobrepostas,
surgiu um movimento. Movimento esse que pode ser explicado pela trajetória, pela transição de um corpo massivo gigantesco, vindo na direção do sistema solar, realmente. Entendam, a Tess estava lá para fazer outra coisa. A Tess está lá fotografando o universo infinito e buscando exoplanetas. Só que pelo método de trânsito, como eles chamam, quando a estrela estava sendo fotografada aqui pelo Tess, e um objeto passou na frente dela, tampou a luminosidade dela por alguns instantes. E o Tess continuou tirando fotos. Essas fotos e essas sobreposições que eu mencionei agora há pouco, começaram a dar a impressão que o objeto que atravessou na frente da Tess seguia uma determinada trajetória. E essa trajetória, e pelo tamanho do objeto, por ter tapado ou feito com que a luminosidade da estrela diminuísse, chamou a atenção dos pesquisadores. Daí, eu não preciso nem dizer que Mike Brown e o Konstantin Baitin saíram correndo atrás dessas informações e estão debruçados nesse exato momento em cima desses dados para tentar enxergar e calcular a trajetória do bendito. É provavelmente um planeta. E, gente, vamos combinar? É o Nibiru. É o mitológico Nibiru que todo mundo tanto fala. Estava faltando era bater uma foto dele. E parece que esse momento está para chegar. Para poder fotografar o Nibiru, nono planeta, está faltando só apontar o Tess para a direção certa. E por isso que os meninos lá, o Konstantin Baitin e o Mike Brown, estão lá, trabalhando que nem uns loucos, para tentar calcular a trajetória para apontar o Tess para a direção certa. Muito em breve a gente vai ter notícias visuais desses acontecimentos. E eu tenho a impressão que isso vai fechar essa discussão sobre chamam ele de visitante, mas ele não é bem um visitante. Na verdade, ele é um filho pródigo, que a casa torna. Né? Ele é um filho do sistema solar, e ele está retornando de uma trajetória que, de fato, começa aqui e vai muito longe. Ele está entrando novamente na casa dele, e depois ele vai sair, obviamente. Ou seja, todos os planetas, se nós pegarmos Marte, a mesma coisa, se nós pegarmos Vênus, a mesma coisa, todos os planetas, eu peguei o Sol, falei da Lua e falei da Terra, para vocês terem uma noção do quanto nós já temos recebido interferências, né, por conta da aproximação do nono planeta, ou do Nibiru, como vocês preferirem, tá certo? Acho muito bacana isso. Vai mudar a nossa forma de viver? Vai, isso vai. Mas vai ser catastrófico? Eu acho que não. Muita coisa vai se alterar. E o tempo dessas coisas, isso é importante que se diga também, não é aquele tempo, olha, de hoje para amanhã acontece tudo e acaba tudo. Não. Tudo é um processo. Ele vem bem devagar. O problema é que, na medida em que ele se aproxima, ele já vai causando alterações. Tem alguém que costuma aí na internet chamar ele de transformador, o planeta transformador. De fato, eu acho que é um nome até apropriado. Transformador é uma boa coisa. Por quê? Porque na medida em que ele se aproxima, de fato, ele vai causando alterações no comportamento de todos os planetas do conjunto do sistema solar, e isso vai fazendo com que a atmosfera mude, o movimento geotectônico também aconteça ou não aconteça, depende da influência. Mas o fato é que nós já temos o suficiente para compreender que ele está realmente se aproximando. E que é uma aproximação absolutamente natural. Desde que o nosso sistema solar foi criado, esse cara existe. E ele está aí voltando, fazendo a obra dele para depois se afastar novamente. E é bom que a gente tenha isso em mente para a gente ir se preparando aos poucos para essa transição, para esse movimento, para essas mudanças todas que vão acontecendo